Olá, signo de câncer, sejam muito bem-vindos ao canal Elion Zoar, onde o tarô é luz e cada mensagem é um chamado do universo para você. Eu sou Gustavo Luzan e você não chegou aqui por acaso, o universo te trouxe. Atenção à leitura que fazemos aqui no nosso canal, chamado Tríade da Alma, tá? É uma leitura intuitiva, né, desenvolvida ao longo de quase 5 anos, em que nós trabalhamos com os 3 pilares principais do nosso cotidiano, tá? Conforme as principais orientações da Malkuth, né? Com base nos estudos da Cabala, né? Então, justamente onde é o reino interior, né? Então, desenvolvemos essa leitura, né? Nesse formato, Tríade da Alma, que equivale aos 3 pilares principais do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Aí eu falo do pilar particular, né? O pilar particular que é o nosso interior sempre, tá bom? Cancerianos e cancerianas, tá bom? E também o segundo pilar que ele fala do nosso familiar, que é as nossas relações, tá bom? E ainda nós temos o terceiro pilar, que é o nosso profissional, que seria as nossas realizações. São totalmente uma interligada na outra. O particular interfere na família e particular e familiar interfere diretamente no nosso profissional, entendeu? Então é uma leitura intuitiva, por favor, tire somente o que ressoar positivamente para todos vocês, tá bom? Signo de câncer, cancerianos e cancerianas, vamos lá. Primeira leitura, primeiro pilar da Tríade da Alma, tá bom, pessoal? Por favor, universo, primeira carta, Tríade da Alma. Oh, cigano. Carta do cigano. Cigano é sabedoria, hein? Tríade da Alma, pilar particular, né? A carta do cigano, As de Copas, sentimento por aqui, né? Ainda mais o nosso emocional, tá? Nós cancerianos, tá? Porque meu signo também, lembrando que essa leitura será sempre para o seu Sol, a sua Lua Vênus ou o seu ascendente, tá bom? Eu, no meu caso, vou me identificar muito com essa leitura porque eu também sou canceriano, tá bom, pessoal? Então, a primeira carta aqui de Tríade da Alma, pilar particular, o cigano, As de Copas, tá? Moção aqui, tá, pessoal? Né? Só para vocês entenderem, né? Porque nós estamos mexendo com emoções e relacionamentos, tá? Isso já no nosso psicológico. Então vamos lá, uma segunda carta para fechar o pilar e a gente entrar nas nossas conclusões, né? Tríade da Alma, segunda carta, pilar particular. Por favor, universo, mais uma carta. Ok. Carta da âncora. Carta da âncora, pessoal. Tá? Ou seja, a âncora, né? Ela por si só ela ancora, né? Mas nós estamos falando do lado totalmente particular do signo de câncer para vocês cancerianos e cancerianas, né? Então, nós temos a âncora e o cigano. Então, nós temos toda uma conotação. O cigano, ele tem a sua sabedoria, né? O cigano tem a sua liberdade, certo? Ele levanta o seu acampamento e justamente ele vamos dizer assim, cria, né, o estabelecimento naquele determinado local que ele vai pousar aquele período, né? Então ele tem a total liberdade, né, de sair quando ele bem entender, como também tem uma sabedoria milenar, né? Então, e a âncora, ela me vem mais uma conotação aqui, ainda mais se a gente está falando de um 9 de paus, tá? E a gente está falando muito dessa questão de conflitos e decisões, sabe? Me vem muito uma ideia de conflitos e decisões. Então, para nós cancerianos, tá? É um momento que vai pegar um grupo específico, tá bom? Tá bom, pessoal? Cancerianos e cancerianas. Um grupo que está passando um momento de transição, tá? Tipo assim, praticamente estão colocando as ideias em dia, perfeito? Mas há uma sabedoria, há uma liberdade interior que não conseguimos ainda enxergar, perfeito? Em que a gente pode estar ancorando. Mas nós temos também que entender que a nossa passagem aqui é de experienciação, perfeito? E nesse processo de experienciar, certo? Nós temos que seguir um certo rito, né? Para que as experiências possam ter a sua validade, perfeito? Então,
esse grupo de cancerianos que eu estou passando essa informação é para um grupo que não sabe da experiência que tem, da experiência adquirida, milenar que tem, perfeito? E também me traz uma condição, tá? Que conflitos, perfeito? Conflitos desses e indecisões, possivelmente, tá? Estão sendo deixados para trás, tá certo? Porque você está no momento de ancorar o seu psicológico, tá? Com toda a experiência já adquirida, que a gente pode estar falando de milhões de anos, por exemplo, tá? Então, praticamente tenha paciência, sabendo que há uma liberdade lá na frente, cancerianos, perfeito? Isso no seu particular. Lembrando, a mente, ela também te boicota. Ela é sábia, mas ela te boicota. Você é o responsável pelas suas quedas e responsável também por se levantar e responsável também por conquistar. Tá certo? Então, tenhamos isso em mente para os próximos 7 dias, tá? Que ressoe positivo para este grupo, tá bom? Então, curta, é um período que está passando, mas está findando. Então, deixe as coisas acontecerem, perfeito? Não se boicote, cancerianos, não se boicote de forma nenhuma, tá? É porque você tem que vivenciar isso, perfeito? E a âncora está aqui para te trazer essa segurança, perfeito? Que você é um ser milenar, é um ser com características, experiências totalmente guardadas dentro de você, tá bom? Então, paciência, a liberdade virá. Aqui, ó, coragem já está sendo acontecendo, tá bom? Então é isso. Muito bacana, já iniciamos bem aqui essa carta de aviso de boas energias vindo, né? Para a tríade da alma do pilar particular para o signo de câncer, cancerianos e cancerianas. Muito bom, pessoal. Muito bom, gostei. Bons fluidos, né, para os próximos 7 dias, né? Muito bom. Então vamos lá agora, a gente vai fazer justamente a tríade da alma, tá, pessoal? A tríade da alma para o pilar familiar. Lembrando que a tríade da alma do pilar particular tem totalmente a ver com o seu interior. Quem entende um pouco de Cabala, tá, vai entender que eu estou relacionando totalmente com a Malkut, né? A Malkut, que é justamente é uma das Sefirás, né? Das Sefirotes que compõem a árvore da vida, perfeito? E ela trata totalmente o nosso cotidiano. De lá foi tirar toda essa orientação de trabalhar com o Tarot Lenormand, perfeito? Com esses 3 pilares cotidianos nossos, tá certo? Então, sempre eu vou estar falando da nosso interior, das nossas relações e das nossas realizações, tá? Então, eu estou falando do particular, familiar e profissional. Combinado, pessoal? Então, vamos lá. Tríade da alma, pilar, familiar, 2 cartas do universo, por favor. Primeira carta. Carta dos livros. Carta dos livros. 10 de ouros. Veja bem, é uma carta material, por causa do 10 de ouros, tá certo? Uma carta totalmente material, de financeiro, no âmbito familiar, perfeito? E eu tô falando dos livros, né? O livro em si é o que? Você abre o livro e justamente você tem as suas revelações, né? Da mesma forma que você tem os seus conhecimentos. Então já começamos a falar sobre possíveis revelações, ainda mais que o 10 de ouros, né? Ele tem essa conotação de recebimento, né? Então, alguma questão de revelação na família. Começa por aí, começa já entendimento, perfeito, pessoal? Então, que eu poderia falar mais, sabe? O livro, né, por si só é conhecimento e abertura, né, de novos caminhos também, né, porque o conhecimento liberta também, perfeito? Vamos lá, tríade da alma, segunda carta para o pilar familiar, por favor, signo de câncer, cancerianos e cancerianas que estão nos assistindo. Pera aí, pessoal, caiu virado, carta dos... Não, aqui ela não pode... Carta dos livros, pessoal. Caiu uma outra ali virada, eu não vou pegar, não. Carta dos livros, pessoal. Carta dos livros foi... Meu Deus, aqui. Carta da lua. Carta da lua, pessoal. Livros e lua.
carta virada aqui. Oi, pessoal, livro, carta, 8 de copas, é muito sentimento, muito sentimento. Então, eu estou falando de a parte de lua. A lua em si, ela tem as suas fases, que ela tem as suas revelações. Prestem bem atenção, tá? E a lua também, ela tem todo um processo de intervenção na Terra, né? Então a lua, ela tem todo esse conceito, né? Esse conceito de um objeto astral que influencia diretamente a Terra e nos influencia também, certo? A lua tem muito a conotação de intuição, sabe? Então, mistérios, né? Então, o que me vem aqui agora para signo de câncer, cancerianos e cancerianas, para tríade da alma, pilar familiar, perfeito? Alguma intuição, acredite na sua intuição, perfeito? Que revelações virão, tá? Acredite na sua intuição, que revelações virão. E com ela, essas revelações podem libertar também. Revelações serão colocadas à frente do signo de câncer, pessoal. Bem intuitivo. Bem intuitivo. Da mesma forma que eu falei no pilar, né? No pilar interior, né? O pilar particular, eu falei do cigano, né? Que o cigano, ele tem a sua sabedoria, tá? Utilize da sabedoria que você tem também, tá, canceriano? Para seguir a sua intuição e enxergar essa revelação que vai ser proposta para você. Eu acho que a melhor dica que eu possa te passar para esses próximos 7 dias, tá? Porque da mesma forma que pode ser uma revelação positiva, como pode ser uma revelação negativa. Como eu estou falando de 10 de ouros, eu estou falando de material, finanças, pode ser uma herança, tá? Como pode ser também um segredo guardado a 7 chaves na família. Perfeito? Então, fiquem atentos, cancerianos, nos próximos 7 dias, tá certo? Para o que possa passar à sua frente, certo? E, realmente, vamos escolher surpresas ou boas coisas, tá bom? Mas fica uma questão de ficarmos alerta positivamente, tá bom? Signo de câncer. Então, tá bom, ficou assim definido. Tríade da alma, pilar familiar para o signo de câncer. E vamos então para o último pilar da tríade da alma, que é justamente o pilar do profissional, que tem a ver com as nossas realizações. Por favor, então, universo, 2 cartas, tríade da alma, pilar profissional para o signo de câncer. Já virou. Peixes. Carta de peixes. Rei de ouros. Rei de ouros no pilar profissional da tríade da alma. Começamos bem. Caramba, hein? Signo de câncer, que coisa boa. Peixes, que ainda mais é um elemento de água, né? E aí a energia pura fluindo. Coisa boa, coisa boa. Vamos ver, hein? Vamos ver. Então, assim, me denota muito a questão de abundância, tá? Então, assim, a gente vê aqui os peixes, a gente tá vendo cardume aqui, ó, tá? Abundância, ainda mais influenciado pelo rei de ouros, tá? Então, nós estamos vendo todo o processo material e financeiro envolvido na nossa área profissional. Muito bom, cancerianos, começamos bem. Qual a próxima carta, então, para a tríade da alma, pilar profissional, para o signo de câncer? Vamos lá, por favor, uma última carta, universo, para fecharmos nossa leitura. Sol. Carta do Sol. Que bacana, signo de câncer, que bacana, que leitura. Nossa, nós começamos a leitura falando justamente da âncora que está vindo para nos ancorar, no período de ancoragem esses próximos 7 dias, tá? No ambiente, no pilar particular, né, que é o nosso interior, né? Então, tudo passa, conforme eu estava falando para vocês, né? Então, deixa passar, viva este momento, a experiência está aí para você passar, mas você está ancorado, entendeu? Você tem toda uma sabedoria de cigano, às vezes só ainda não tem acesso à sabedoria,
perfeito? Ainda nós temos ainda o pilar familiar, né, que é as nossas relações, falando dessas surpresas, né, podendo ser herança, né, podendo ser justamente um segredo de família, né, lembro de ter falado segredo de família. Então, e ainda nós finalizamos a tríade da alma, tá, com o pilar profissional, com essas duas cartas que são uma das melhores, as melhores vibrações que a gente possa ter, pessoal, perfeito? Então eu estou falando aqui na carta de peixes e eu estou falando do sol, entendeu? O sol é brilho, tá? O sol, ainda mais tendo pessoal, nós temos dois ouros, as de copas e as de ouros e rei de ouros, signo de câncer. Os próximos 7 dias vão bombar para vocês, entendeu? É como se, como peixe tem a ver com o processo de cardume, então eu estou falando de trabalho em conjunto, perfeito? Você vai ter que ser reconhecido, entendeu? Pelo seu trabalho em equipe canceriano. E canceriano nós sabemos, né? Toda família, não é mesmo? Nossa, que bacana isso. Isso aí é um bálsamo, né? Para o nosso espírito, né? Saber que o trabalho está sendo bem feito, né? O trabalho em grupo, que o canceriano é muito familiar, não é mesmo? Então, muitas vezes a gente quer ser reconhecido, né? Por essa dedicação ao próximo que a gente tem, né? E nós temos aqui o sol canceriano, o sol aqui ainda mais com as de ouros, ou seja, você está reluzente, você está chamando atenção à torta e direito, você está bombando os próximos 7 dias, sabe? Me vem muito, igual eu falei, né? Os peixes, o cardume de peixes tem a ver com a abundância, né? E o brilho, né? O brilho intenso, né? E me vem até um ponto de atenção, né? Nesse período de 7 dias que vocês estão com toda a bola, canceriano, tá? Cuidado muito, tá? Com a inveja, tá? Seu brilho está intenso demais, seu brilho vai ofuscar muita gente. E nesse processo de ofuscar muita gente, infelizmente, outros não esclarecidos não entendem essa fase dos próximos 7 dias que o canceriano vai estar participando, que é um momento de câncer, certo? Então se protejam bastante, cuidado com as fofocas, cuidado com a inveja, perfeito? Porque os próximos 7 dias você será reconhecido na sua empresa, perfeito? As pessoas vão te notar mais do que nunca, perfeito? Quem não te deu valor vai começar a te dar o valor, mas também aqueles que infelizmente não te veem como uma pessoa benquista, tá bom? Realmente vão possivelmente se incomodar bastante. Então, não deixe de se proteger. No final da leitura, tá? Eu vou, com base nessa intuição aqui, eu vou passar algumas informações, né? E na tríade da alma nós trabalhamos bastante, né? Com sugestões de números da sorte, arquétipos, né? Cores da cromoterapia, né? Que possam te ajudar a passar esses próximos 7 dias. Perfeito? Também o arquétipo para você poder usar no celular durante esse período, entendeu? Também porque chama energia, perfeito? E no final, o fato de a gente fazer a leitura, né? A leitura da tríade da alma com o baralho Lenormand é poder utilizar todo o processo da energia que a Kabbalah ensina, tá? Pela Séfira, né? Da Malkuth, né? Que também tem uma interferência direta por outra Séfira, né, que é a Shekinah, né, que é o Criador divino, né, a energia divina da criação, né, que influencia no nosso dia a dia, certo? Então tudo é energia, Câncer, tudo é energia, perfeito? A energia é sua e você pode justamente concretizar qualquer coisa usando a sua energia, basta dedicação e tempo. Perfeito? Então vocês estão bombando, então muito cuidado. Então nós vamos aqui agora, então, fechando a tríade da alma, vamos falar aqui de número da sorte? Vamos? Então vamos lá. Números da sorte: 28 e 35, 26 e 32 e... Perdão, pessoal. 34 e 31. 34 e 31.
Bom, tá aí. Intuitivamente, eu posso dizer 7, 12, aí é uma sugestão minha, tá? 7, 12, 24, 27, 31 e 40. Perfeito? A cor, né? Com base na cromoterapia, tá bom? Que eu posso passar para vocês usarem esses próximos 7 dias. Ainda mais se você tá bombando o signo de câncer. Dourado. Fique mais ainda em evidência com a sua energia. Canceriano, usa bastante dourado os próximos 7 dias, combinado? Mal não vai fazer, com certeza, sabe? O que falta mais que eu estava falando? O cristal, Eu costumo ter esse cristal aqui justamente para ancorar cada um dos pilares. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma turmalina, tá? Para ancorar, desculpa pessoal, essa aqui é a turmalina mesmo. Desculpa, perdão, pessoal. Obsidiano, tá? Essa aqui é uma obsidiana, ainda mais que a questão espiritual para abrir caminhos. Então, eu ancoro muito as leituras em cima desse pilar particular, tá? Da tríade da alma, perfeito? Para o pilar familiar, aí tem toda... como é que fala? Tem todo a regência, né, de relações, é o quartzo rosa, perfeito? Então, isso aí ajuda bastante energeticamente com a vibração que a gente está colocando, que a gente está propondo também. E para sempre, qualquer leitura de qualquer um dos signos, tá bom? Signo de câncer, cancerianos e cancerianas. No pilar profissional da tríade da alma, eu gosto muito de usar a pirita, tá? Que é o ouro de tolo, mas tem uma energia formidável para a riqueza, para abrir caminhos e justamente a abundância financeira fluir para vocês. E essa pedra eu faço questão de usar para todas as leituras profissionais que eu faço de qualquer signo, tá bom? Então vamos usar, sabe qual pedra, cristal, nesse período? Pirita, usa pirita, combinado? Que é o ouro de touro, combinado? E um arquétipo que você pode usar ainda mais nesse processo que você está bombando no seu profissional, tá certo? Com até convites, podendo até haver convites, porque o sol abre caminhos, tá? Signo de câncer. O sol vai abrir caminhos para você, tá certo? Use o arquétipo do falcão. O arquétipo do falcão, porque ele tem uma visão ampliada, tão quanto a águia, tá certo? Falcão, águia. Use para vocês justamente conseguirem se manter em evidência após, inclusive até esses próximos 7 dias, perfeito? Lembrando, pessoal, que é muito importante avisar para todos vocês, tá? Essa leitura, ela pode ressoar para os próximos semanas, meses e até semestres, tá? Então, se você caiu por acaso agora nessa leitura aqui e ela já se passou já meses, não importa, conta a partir desses 7 dias em diante, tá certo? As energias vão valer, tudo bem? Pessoal, o canal é novo na plataforma, como eu disse para vocês, a tríade da alma foi um trabalho desenvolvido, ainda eu vou trazer muitos elementos da cabala para vocês entenderem como é que tudo é energia. Tudo depende somente de você, a força motriz de reação é de você, canceriano, como de qualquer signo, perfeito? E eu vou trazer muitos conhecimentos para falar justamente das 10 sefirás que compõem a séfira da árvore da vida, tá bom, pessoal? E justamente a leitura do baralho Lenormand, ela tem esse fundamento para justamente trabalhar com a casa principal, a primeira, a base do nosso reino interior, que é a Malkuth. Perfeito? Então, justamente com a influência da Shekinah, né, que pode ser a presença do Criador, como a presença dos nossos protetores também. Perfeito? Então, é muito importante que esse canal ganhe certo engajamento. Então, mais do que nunca, eu preciso que você se inscreva no canal, tá bom? Marque este vídeo e faça um triplo C, pessoal, tá? Curtam, comentem e compartilhem. É muito importante para que o algoritmo dessa plataforma ele possa entender que essa leitura é viável para mais pessoas e assim divulgar o nosso canal, tá certo? É muito importante que no decorrer dos próximos meses nós vamos usar justamente a questão de postagem, tá? de cada signo com base na sua interação, né? sobre essa leitura. Então eu preciso que vocês dêem aquele hype, né? Um hype no vídeo,
perfeito e que a gente possa colher os frutos ao longo de todas as semanas possíveis daqui em diante, tá bom? Aqui é o canal Elion Zoar, eu sou o Gustavo Luzan e agradeço pela atenção de todos vocês até o momento e até a próxima. Gratidão.